Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Agora na hora da nossa morte. Amém. Você sabia que você tem que fazer o máximo de Pai Nosso por dia? Eu faço o dia inteiro, não sei se vocês já repararam, né? Toda vez que eu abro aqui e fecho aqui, já são 2. E então isso é maravilhoso, porque toda vez que você faz um Pai Nosso, Deus te escuta. Se você faz o dia inteiro, Ele está te escutando o dia inteiro, né? Mas não fala palavrão não, pelo amor de Deus. Fala palavrão não, porque você falou palavrão, ele corre, Deus é limpo, não gosta de sujeira. Vamos lá, capítulo 9, versículo 20. Noé planta uma vinha. Tá bom? E começou Noé a ser lavrador da terra e plantar uma vinha. E bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e vê-lo saber ambos seus irmãos fora. Ainda dele ver o pai bêbado, e o pai estava nu, ele ainda chegou e falou para os irmãos: a nudez, a pessoa perante Deus, a nudez, de mostrar para outro ser humano a nudez, é pecado da carne. Então tomaram 100, tá? 20, capítulo 9, versículo 23. Então tomaram Sem e Safé uma capa, puseram-la sobre ambos seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai e o seu rosto, e eram virados, de maneira que não viram a nudez do pai. Não pode ver a nudez de um ser humano, certo? É um pecado. Há muita gente hoje que anda praticamente nua na rua. Isso não é bom. Deus não aceita isso. Tá? Se você que fica aí aparecendo as suas partes para os outros, isso aí... Eu vou continuar lendo para a gente conversar bastante sobre isso. Eu sou filha de Deus, mas... Gente, hoje está horrível. Eu acho que eu sei por que Deus está me fazendo fazer isso aqui, essas lives. Porque, gente, isso está horrível. As garotadas estão adorando, as garotinhas estão adorando, vestir aquele shortinho. Fique bem esperto. Deus não aceita isso, não. Escrava do sexo não é coisa de Deus. Isso aqui vai dar o que falar, mas estará escrito aqui, vocês vão ler. Talvez não nessa parte aqui, mais para frente. Porque eu vou fazer isso, porque Deus está me mandando eu fazer isso, então eu vou fazer. Talvez seja a última coisa que eu faça na minha vida, mas eu vou fazer.
e vai dar o que falar. Muita gente vai falar mal de mim, mas são pessoas do mal, viu? Não são pessoas do bem, não. Porque a pessoa que anda de nudez para cima e para baixo, mas eu coloco um, um, um pequenininho, eu coloco uma coisinha, não adianta nada. Não adianta nada. Eu já vi coisas aí que, falar a verdade para você, a pessoa chegar para mim assim, o negócio sair para fora. Vocês estão me entendendo? Sim, sim, já aconteceu muito. E eu chegava para a pessoa e falava, vai se vestir melhor, minha amiga, por favor. Porque o que é certo. Ou você é de Deus ou você é do outro lado. E tome cuidado, muito cuidado, que Deus não aceita. Não aceita. A nudez de ver, eles viraram a cara e foram lá e colocaram a capa em cima dele para não ver a nudez do pai. Imagina ele ver a sua nudez. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. Aí ele ficou sabendo o que Cã fez. Ele disse, maldito seja Canaã, servo dos servos sejam os seus irmãos. Ele disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã por servo. Ele maldiçoou o Cã. Alargue Deus a Javé e habite nas fendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram dados os dias de Noé, 950 anos, e morreu. Noé morreu, olha, o Noé foi 950 anos, hein? Talvez eu tenha enganado. É bom isso aqui para a gente estudar, mas eu falei que mais do que eu achava que era Moisés que tinha vivido mais. Mas eu acredito que seja Noé agora, né? Tá vendo como é que é bom ler e estudar? Certo? Mas vocês podem reparar que o negócio foi tão sério. É que não é tudo isso, não é só isso, não. Não é, não. São pedaços que eles escrevem tudo, mas com o tempo você vai saber mais coisa aqui sobre isso. O estudo bíblico é bom por causa disso. Vocês vão entender por que a nudez de Noé foi tão aquele alarme, aquela coisa. Maldito seja! Ele amaldiçoou porque ele viu o teu corpo. O corpo é sagrado, é a semelhança de Deus, é o corpo do ser humano, é o teu corpo. Quando você casa com um ser humano, uma mulher e um homem se casam, eles têm a liberdade de procriar. Não fazer amor por fazer. Procriar. Não ser escravo do sexo, porque o escravo do sexo é uma coisa, procriar é outra. Toda hora ali, aquele monte de coisa, isso aí não é coisa de Deus. É o pecado da carne. Mas isso aí eu nunca vi isso não. Pois você vai ver. Se por acaso eu tiver falando alguma coisa errada, vai estar falando aqui. Mesma coisa que eu falei de que Moisés era o mais velho, que morreu com mais idade, eu acredito agora aqui que já não é mais Moisés, porque faz tempo que eu não estou lendo mais a Bíblia. Foi por isso que Deus me colocou aqui para eu poder orar para vocês, ler a Bíblia para vocês, para eu poder me localizar também, que fazia tempo que eu não lia. Tá bom?
Capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Bom, agora eles vão falar de toda a geração, tá? Das inúmeras gerações de Noé, que cresceu bastante gente, vai até o 10, versículo 32, essa sua família, os filhos de Noé, a segunda sua geração. Aí vai 11, toda a terra com a mesma língua. Então fica versículo 11, 1. Capítulo 11, 1. E era toda a terra uma mesma língua, de uma mesma fala. E acontecia que, partindo dele, o Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolo e queimemos. Bem, e foi lá o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram uns aos outros: vamos fazer uns tijolos e queimá-los. E foi eles, fizeram um tijolo e colocaram, foi por pedra, e betume por cal. E disseram: edificamos uma cidade, e uma torre cujo cume do toque no céu, e fazamos um nome, para que não sejam espalhados sobre a face da terra. Aí eles fizeram aqui no Brasil tem um desse aqui, mas é imenso, eles fizeram bem grande, sabe? Diz que era para encostar no céu, mas não conseguiram. Mas foi imenso. Desculpa, tá? Então, cujo do céu fazamos sobre. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificaram. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles entendam fazer. Então, conforme ele fez aquilo tudo, e era tudo a mesma língua, então ele achou aquilo ali que mudar as línguas, sabe? Ele vai falar assim: eu vou mudar as línguas, porque é uma língua só, então eu vou mudar para tá. Vamos continuar aqui lendo. Então desceu o Senhor para ver a cidade de Ator, e os filhos dos homens edificaram, para que os homens fizeram. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começa a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles entenderem fazer. Pois teçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome de Babel, Torre de Babel. É onde Deus ali mudou as línguas. Então agora tem japonês, tem árabe, tem italiano, tem francês, tem castelhano, né? Aí ele mudou as línguas. 11:10. Estas são a geração de Sem. Aí vem a geração de Sem, tá? Vai até chegar a Abrão. Não é Abraão ainda, não, é Abrão. Até chegar a Abrão, um dos homens que Deus mais amou, né? Aí 29, 11:29, e tomaram Abrão e Noor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Irã, pai da Milca e pai da Isca. Isso aí é assim direto, viu? Então por isso que eu pulo, para poder a gente ir mais para frente para nós estudar a Bíblia. Aí estamos aqui para estudar. Na terra vieram até Arã, habitaram ali, e foram os dias de Terã, 205 anos. E morreu Terã em Ará. Tá. 12, capítulo 12. Deus chama a Abrão, ele faz promessa.
Ora, o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fatiei uma grande nação e abençoarei, está difícil por causa do abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ele fala para ele sair da casa dele, levar todo mundo, levar a pessoa que vai mostrar uma terra nova para ele, que ele vai abençoar todos, né? E o nome de Abraão será grande, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti será bendita todas as famílias da terra. 4, versículo 4, capítulo 12, versículo 4. Assim partiu Abraão com o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu da Harã. E tomou Abraão e Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e algumas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E viram a terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho do Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente daria esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. E moveu dali para a montanha a banda do oriente de Bedel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abraão desce ao Egito. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, por enquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: olhe, preste bem atenção o que é a mentira. Mentira não presta. Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. A Sarai era muito linda. Então, Abraão ficou com medo, porque era por ser muito linda, por prejudicar ele. Sabe, eu vou ler aqui. E será que quando o egípcio te virem, dirão, esta é a mulher, e matar-me a mim e a ti guardarás em vida. O pessoal vai ver que a Sara é muito bonita e ia matar o Abraão, né? E deixar ela com vida, ia matar ele e deixar ela com vida para fazer ela de escrava, ficar com eles, tudo, né? Então o que ele pensou em fazer? Disse: peço-te que és minha irmã para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor a ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viu o egípcio a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e acabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. 12:16. Eles entraram lá dentro, ele falou que era a irmã dele. E o pessoal ficou tudo louco, porque a Sarai era muito bonita. Ele fez bem a Abraão por amor dela. Ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentos e camelos. Quando o faraó viu ela, ele ficou louco. Aí deu um monte de presente. Ele é irmão, vou fazer de tudo por ela.
Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Quando Deus fez isso, ele mandou um monte de praga para o Egito, para o Faraó. O Faraó enlouqueceu. Mas por que isso? O que eu fiz? Sabendo ele que eles não tinham Deus no coração. Mas quando apareceu aquilo ali e tudo, muita gente falou, olha, esse aí é Abraão, ele é filho de Deus, ele tem poderes. Eles estão fazendo isso aí e a gente tem que saber o que é, o que aconteceu. Aí foram procurar ver, né? Então chamou o Faraó Abraão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela é tua mulher? Ele já sabia que era a mulher dele. Por que disseste, é minha irmã? De maneira que eu era tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai embora. Sai daqui. Imagina só. Olha que Deus fez quando uma pessoa pegou um filho de Deus dele. Né? Ele pegou a mulher, né? A mulher de um filho, que a mulher era filha dele também. Olha o que ele montou. Olha o que ele aprontou. Imagina o que ele não pode fazer. Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo que ele tinha. Abraão volta do Egito. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul. Ele e sua mulher e tudo que tinha com ele, Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez sua jornada do sul até Betel, até no lugar onde ao princípio estivesse a sua tenda entre Bedel e Ai. Bedel é a torre, né? Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Lá capítulo 13, 7. E houve contendas entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitaram então na terra. Disse Abraão a Ló, ora, não haja contenta entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta de mim, se escolher a esquerda, eu irei para a direita, e se é a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem recada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ele levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem recata, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Eu acho engraçado isso aqui, porque Sodoma e Gomorra, nessa parte, ainda não foram destruídos. Mas, continuaremos. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro.
habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade de Campinas, e armou a sua tenda até Sodoma, onde Ló ficou, em Sodoma. Sodoma e Gomorra. Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló apartou dele: levanta agora os teus olhos e olhe deste lugar onde está, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, dar-te-ei a tua semente para sempre, e varei a tua semente como pó da terra, de maneira que, se alguém contar o pó da terra, a tua semente será contada. Também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e a sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou a sua tenda e veio, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar do Senhor. Sodoma e Gomorra. A Babilônia. Hoje está em todo canto. Se Deus fosse o mesmo desse tempo, nós estávamos perdidos. Porque Sodoma e Gomorra era que nem está hoje. Você vai nessas boates, academia, você vê mulheres nuas, homens nus. Lá era assim. Todo você ia passando, você via gente para todo lado, em toda esquina, em todo canto, usando a carne. Deus não aceitava. E isso aí era entre todos, não tinha homem, não tinha mulher, não tinha nada. Onde estava indo, pode ser que for, não tinha. Deus não aceitava isso. Deus não aceita isso. Coloque bem na cabeça. É o que eu falo. Essa parte aqui, muita gente vai ficar chateado por saber disso. Mas não fique chateado comigo, não, é a Bíblia. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Não sou eu. Olha aqui que ele fala aqui, olha o começo que ele fala aqui, ó. Grandes pecadores contra o Senhor. Tá? Habitou-se Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da Campinas, e armou as suas tendas em Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra Deus. Ele não vai falar sobre o que aconteceu ali dentro ainda, mas vai falar. Ele destruiu, e não só foi Sodoma e Gomorra, ele também destruiu Babilônia, que assim que o rei faleceu, entrou o filho dele, e o filho dele fez a mesma coisa, e acabou com Babilônia, porque Deus não aceita isso. E como ele falou que com água nunca mais ele faria, então ele jogou um monte de pedras, meteoros, com fogo, rebentou tudo. Mas vamos ler, né? E acontece nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioca, rei de Elazar, olha, gente, esse aqui é difícil, Quetorlaomer, rei de Elão,
e Tital, rei de Coim, que eles fizeram guerra a Bera, rei de Sadoma, e Pirsa, rei de Gomorra, a Sinape, rei de Adma, e a Semeper, rei de Subim, e o rei de Bela era Estaezoar. Todos eles se juntaram no vale de Satim, que é o mar de Sal. Você acha que hoje não tem esse mar de sal? Tem. Mas é a coisa mais linda do mundo. Sal para todo lado. Ainda existe, ainda tem sal e muito sal lá. 12 anos havia servido a Quetorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quetorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaim, em Asteroide, Canaim, e aos Zuzim, em Ra, e aos Emim, em Savquidans. Então eles se juntaram todos e fizeram maior quebra-pau, tudo pela mesma coisa, né? Poderes, né? Por um querer ser maior que o outro. Sempre, até hoje, existe a pessoa querer ser maior, por isso que há guerra, certo? Eles fazem a guerra e quem mata é nós. Eles colocam nós para fazer as besteiras, porque nós somos mais infiéis, mais pobres, não infiéis, mais pobrezinhos. Então eles ficam lá, você mata esse, você mata aquele, Enquanto isso, quem tem que fazer esses pecados é a gente. Graças a Deus que eu não fiz isso. Nunca, graças a Deus. Aí não tem mais jeito de fazer, porque eu já estou com 60 anos. Não tem. Escapei-me dessa. Graças ao Senhor. Então saiu o rei de Sadoma e o rei de Gomorra. Sadoma e Gomorra não é Sadoma e Gomorra que chama, não é um lugar, só é dois. Sadoma e Gomorra. Cada um é uma cidade. Então, o rei de Sadoma e o rei de Gomorra, o rei de Adimá, o rei de Chopim e o rei de Bela, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sitim, contra Quetorlaomer, o rei de Alaum, Tital, rei de Coim, e Inravel, rei de Sinar, Eioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5 reis. 14, versículo 10. 14, né? O vale de Sitim estava cheio de poços de betumes, e fugiram os reis de Sadoma e Gomorra, e caíram ali os restantes. Fugiram para os montes, e tomaram toda a fazenda de Sadoma e Gomorra, e tudo os seus mantimentos levaram. Tudo. Acabou Sadoma e Gomorra. Fizeram uma guerra e conseguiram acabar com Sadoma e Gomorra. Também tomaram a Ló, que habitava em Sadoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda foram-se. Então veio um que escapará e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto ao do Carvalhais de Manre. Morreu, então, de Escor, o irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra ele de noite, e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tomou a trazer toda a fazenda e tomou a trazer também Ló, seu irmão, do Ló, o seu irmão. E a sua fazenda também, e as mulheres e o povo. O rei de Sadoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou a ferir Quetorlaomer, e os reis que estavam com ele, aspa, fecha aspa, no vale de Safé, que é o vale de rei. 14,
Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote de Deus Altíssimo. Era um sacerdote do Deus Altíssimo e possuidor do céu e da terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o Altíssimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a minha alma e a fazenda torna para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o teu Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E juro que deste um fio até a correia de um sapato, não tomareis coisa de tudo que é teu, para que não digas que eu enriqueci a Abraão. Eu juro, deixe um fio até correr num sapato, não tomareis coisa alguma de tudo que deu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente os que os jovens comeram e a parte que toca aos varões, que consegui foram Enel, Escol e Manrê, antes que tome a sua parte. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu grandioso caratão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que mais te dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Tomacino Elizer. Disse mais Abrão: eis que me não tem dado semente, e eis que nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que te será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se puder contar. Ele disse: assim será a tua semente. Abraão não tinha filho porque a Sarai era histérica. Mas Deus falou: eu vou lhe dar um filho. Mas só que Sara era muito velha. Muito velha. E creu ele o Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: tomar-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e uma rola, que é um passarinho, né? Uma rolinha, e um pombinho. Trouxe-me todos estes e partiu-lhe-os no meio, e pôs cada parte deles em frente de outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, enxortava. Ele cortou tudo lá, tudo, e as aves vinham e mexiam no que ele cortou no meio, tentando, né, apartar. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-los a afligi-los 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, e qual servirão, e depois sairão com grandes fazendas. E tu irás a teu país,
em paz. Em teus pais em paz. Em boas velhices será sepultado. E a guarda geração tomará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. 15, capítulo 15, 17. Aqui eu não tenho muita explicação, porque são brigas, são Deus falando para ele, depois das brigas, tudo, que ele consertou, ele foi lá, conversou com o irmão, para poder ver se conseguir, conversou com o rei, tudo, mas até o momento aqui, eu acredito que eles estão em conversas ainda, então não tem muita explicação, não. É o que está acontecendo aqui, é Deus falando para Abraão que ele vai dar tudo para ele, tudo certinho, que ele vai ter uma vida de abundância, tá? E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um torno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquela metade. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até grandes rio Eufrate. Eu Quineu, eu Quenezeu, eu Gadimoneu, eu Peteu, eu Fariseu. Nossa, quantos eu, né? Isso daqui é tudo que eu saiba, isso aqui são rios, né? Desde o rio do Egito até o rio Frágil, e o Queneu, e o Quenezeu, então são rios, né? E quem está falando vai ser tudo dele. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Ele disse a Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Então, entra, pois, a minha serva, por aventura, terei filhos dela. Ele fala, a Sara fala para ele: vai lá e pega a Agar para poder ter um filho seu, para poder você gerar isso tudo, porque eu não vou conseguir, eu não tenho isso, eu não tenho condições, né? E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que conceberá, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aí a Sara começou a desprezar a Agar, que é a outra mulher, é uma mulher egípcia, né? Começou a bagunçar, a brigar com ela, tudo. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E ela começa a falar para o Abraão que ela está sendo desprezada por ele, não tem mais ele, tudo, né? Foi ela que inventou isso aí, né? E em teu acaso, vendo o Gabriel concebeu, o Senhor julgue entre mim e ti. 15, 6. E diz Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faça-lhe o que bom aos teus olhos. Afligi Sara, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto ao fonte do caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugindo da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para sua senhora, humilhar-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, de que não será contada por numerosas que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor:
eis que concebeste a terra um filho, e chamará seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor como ele falava, e ela chamou o nome do Senhor como falava. Tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me viu. Por isso se chama aquele poço de Lairoi. Lairoi. Eis que está entre Gades e Pered. Muita briga ali, a Agar ficou com medo, porque Sarai estava em cima dela, né? E ela pegou em cima, andou, sumiu. E a Agar deu um filho a Abrão, chamou o seu nome de que tivera Agar Ismael. E era Abrão, da idade de 86 anos, quando Agar deu o Ismael a Abrão. Aí nasceu um moleque, né? Nasceu um moleque. Aí ficou pior. Porque Abrão, tudo era aquele moleque. Para ele, tudo era aquele moleque. A Sarai não aguentou. Sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abrão e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, ante minha presença esse perfeito. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre seu rosto e falou Deus, dizendo, quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás o pai da multidão de nações. E não se chama mais o nome de Abraão, e sim de Abraão. Será teu nome, porque por pai da multidão de nações tenho imposto. E te farei frutificar grandissimamente, e te tivarei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu conceito entre mim e ti, a tua semente depois de ti, em suas gerações por conceito perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te trarei a ti a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua processão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás o meu conserto, tu é a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu conceito, que guardarei entre mim e vós, a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidarei a carne do vosso propúcio. E isso será por sinal do conceito entre mim e vós. O filho do 8 dias. O filho de 8 dias, pois será circuncisado todo macho nas vossas gerações, ou nascido na casa e ou comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da sua semente. Com efeito, será circuncisado e nascido em sua casa e ou comprado por teu dinheiro. E estará o meu conceito na vossa carne por conserto perpétuo. E o macho que com prepúcio, cujo carne do propúcio não estiver circuncidado, aquela alma será estipada dos seus povos, quebrandou o meu conserto. Toda criança que nascer perante Abraão, que agora o nome dele é Abraão, todo será circuncisado. O que é circuncisado? É cortar aquela filmose do piu-piu da criança. Quando ela está 8 dias, eles pegam e cortam aquele fio
que é uma circuncisão. Tá? Então, toda criança tem de ter isso perante a Abraão. Quem estiver do lado ali tem que fazer isso. Se não fizer, já é Elvis. Quando eu falo já Elvis, já era. Tá? Bom, tá. Não tenho muito a dizer sobre isso, tá? A parte que vai vir, vai ser a próxima. Acho que a próxima vai ser mais forte, tá? Muito mais forte. No começo ali teve muita coisa para me falar, muita coisa para me poder dizer, porque foi o começo de muita coisa ruim, entendeu? Aqui Deus está começando a plantar os seus. As pessoas suas já estão ali, já está vindo aquelas pessoas para ela, entendeu? Mas aquilo que eu falei no começo vai cada vez mais perto chegar para mim ter a prova de tudo que eu já falei. Já está chegando, e assim que chegar, aí eu vou falar para vocês, tá bom? Aí eu vou falar para vocês. Só peço uma coisa para vocês. O corpo é sagrado. Tá? Não seja escravo da carne. Se você pretende ter um Deus, viver com Deus, não seja escravo da carne. Porque se você for, você não é de Deus. É que nem eu falo. O senhor me perdoa? Perdoa. Mas você tem que fazer o que eu quero que você faça. Ah, mas o inimigo lá não faz isso, não. Faz. Se você não fazer maldade, você não fica com ele. Aí ele aliás, você fica com ele, mas aí ele que faz maldade com você. Se fazer as maldades dele, você até ganha. Mas na memória que você ganha, ele tira. Entendeu? Deus, ele lhe dá bondade. E na mesma hora que você faz bondade, você recebe 10 vezes mais bondade. Tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique com Deus.